essa cara, né, e construiu a Guerra dos Bárbaros, aponta para essa ocupação, né, para ampliação da invasão colonizadora, né, depois as reformas pombalinas vai organizando, né, essa estrutura. Mas a Guerra dos Bárbaros, a meu ver, no meu olhar, primeiro que é a última grande resistência indígena, né, e segundo que é esse momento da virada do processo de colonização, né, e sedimentação, né, desse projeto dos colonizadores. Então, eu queria a palavra com o senhor aí, cacique. Ótimo. Foi muito bom essa introdução que você fez, você fez uma coisa mais ampla, assim, né, para poder as pessoas que estejam nos ouvindo, eu não sei quantos são, né, mas eu queria muito chamar a atenção das pessoas que estão aí ouvindo o seu canal, certo? Que observasse bem como é necessário a gente estar debatendo essas questões, né? Você vê, nós passamos de 500 anos, né? E até hoje essas histórias, esses nomes, essas localizações, essa coordenada geográfica não estão nos livros didáticos, não estão, muitos deles não estão nem sequer nas teses universitárias, como estão, as pessoas procuram, na verdade, tese, desviar o assunto, né? Apesar de que a maior parte das teses, né, que se fundamentam nas teorias, eu não sei se assim que seu tom estava bom, aí ficou ruim de repente. Pode falar. Estava ótimo o som, aí de repente ficou ruim. Pode falar. Estamos esperando aqui, gente, o cacique voltar, ele está na aldeia, né? Então, Isso. E aí que se desliga o telefone não chamar. E eu não estou conseguindo desligar esse telefone. De vez em quando o telefone chama. Eu sou um pouco ruim nisso, né? Mas vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, a compreensão da luta dos povos indígenas, ela é histórica, e ela tem que ser entendida, pelas duas visões. Uma é essa visão da anti-história, e eu chamo isso de anti-história, não é contra a história, é a história que os povos indígenas têm do branco. O homem branco, ele escreveu a nossa história, ele determinou os locais onde nós deveríamos ficar, ele determinou o caminho, certo? Ele, de certa forma, conduziu o processo. E disse que nós chamávamos aqui, assim, ali, acolá, ou esse ou aquele outro nome. Porém, o que nós não fizemos até aqui foi pegar a visão que tem os povos indígenas dessa luta do branco para ele. Veja assim com a gente. Então, agora, pelo menos, eu estou convidando as pessoas para a gente localizar onde é que habitavam cada um desses povos indígenas. E, particularmente, como nordestino, e eu digo assim, eu queria muito localizar onde é que estava, onde é que se espalhou os Quiriri, os Janduí, onde é que os Caraitu, os Icó, os Paiaiá, você está entendendo? O Chucuru. Hoje, cada uma dessas etnias, elas têm como referência um território desse tamanho. O meu território, o território hoje, que eu estou aqui agora, ele tem 49 hectares. Na verdade, ele é uma região que ocupava a metade da Bahia. E o povo Paiaiá, ele teve tantas
tantos altos, tantos baixos, tantos confrontos com o colonizador, que perdeu-se a referência, perdeu-se a geografia desse povo, perdeu-se, porque a cartografia eles nunca nos deram, mas a geografia desse povo se perdeu. O que era a geografia desse povo? Era onde é que ficavam os caminhos, onde é que ficavam as aldeias, onde é que ficavam os rios, onde é que ficavam as fontes de alimento, onde é que ficava, quando se ia para lá ou ia para cá, esse negócio de nômade, tem que tirar essa cabeça. O que os índios tinham eram locais onde se produzia, determinada época do ano, certo? Se descia para o mar para pegar sardinha. Aqui, por exemplo, a gente aqui, determinada época do ano, se voltava para o sertão para comer o caju, para se comer o umbu, para se comer a guabiraba, tá entendendo? Além da mandioca, além do aipim, além do milho, certo? Além do feijão, tá? Bom, então essa é a visão geral, como você fez na introdução geral, que eu persigo hoje. Eu persigo esse olhar, certo? Agora, você me convidou aqui para falar sobre as guerras bárbaras. Para mim foi muito em cima, e faz tempo que eu não estou muito lendo sobre essa questão, né? Estou lendo Plutônio, estou lendo o Será, estou lendo a professora Maria do Rosário, certo? Então, ia atrapalhar um pouquinho. O que não quer dizer que a gente não volte a outra oportunidade. Queria me aprofundar um pouco. É o seguinte, o que na verdade se chama de Guerra dos Bárbaros, né? O que na verdade se chama de Guerra dos Bárbaros, né? Foi uma jogada do colonizador, em cima dos povos indígenas, certo? Que você pode perceber que a Guerra dos Bárbaros acontece logo depois da chamada expulsão dos holandeses. Se você olhar na história, a história pouco fala sobre isso, mas, na verdade, depois que eles expulsaram os holandeses, eles perceberam que uma quantidade enorme de indígenas, que era chamada terço, não sei o que lá, de indígenas, eles ajudaram muito, um lado e outro. Ou seja, um grupo de indígenas ajudou os portugueses, outro grupo de indígenas ajudou os holandeses. Agora, por que ajudaram os holandeses? Porque os portugueses eram carrascos dos povos indígenas. Os portugueses, naturalmente, eram carrascos, estupradores, né? Entendeu? Tomadores das terras, das fontes de... Porque quando se fala tomar uma terra, entenda bem uma terra. Tomar uma terra é você usurpar, por exemplo, da fonte de alimento desse povo. A grande parte das cidades do Nordeste tem algum nome falando pirá, Ipirá, Jagupirá, ou seja, eram lugares de peixe. Então, quando os portugueses tomavam a terra, eles tomavam a fonte de alimento. Era mais ou menos, que eu diria assim, é como se você estivesse na sua casa e alguém ocupasse a sua cozinha, tá certo? É a fonte de alimento. Onde mais eles faziam? Pegavam os gados e soltavam, e cercava a terra. Então, a fonte de alimento dele era o aipim, era o cará, era, digamos, a abóbora, e o gado destroçava isso. Então, não precisava, talvez, um vaqueiro com a espingarda para expulsar indígena, para saber soltar o gado dentro, certo? E quando, veja só como a gente está indo e voltando, mas qualquer coisa que haja, no caso, a gente pode se aprofundar mais em um determinado tempo. Então, assim que acabou a guerra contra os holandeses, que os holandeses foram expulsos, no amistício, lá no processo lá de amistício, os holandeses exigiram dos portugueses que aqueles indígenas que colaboraram, que ficaram do lado dos holandeses, não fossem punidos, não fosse punido, vamos lá. Mas isso foi cumprido. Não foi cumprido. Só que tem um detalhe. Eu não domino bem esse detalhe, porque faz muito tempo que eu li isso aí. Tem um detalhe super importante. A grande parte dos soldados, grande parte dos fazendeiros, dos donos de engenho, certo?
que perderam alguma coisa por causa da guerra, ou então que colaboraram com os portugueses, né? Esses caras receberam terras. E essas terras, Cismarias, etc., deram para quem? Deram as terras dos povos indígenas. Aqueles mesmos indígenas que tinham lutado contra os holandeses, que tinham ajudado os portugueses, né? Então, isso é miserável. Isso foi uma falha, certo? E aí os próprios indígenas se revoltaram contra. E aí tem uma série de povos aí, certo? Uma série mesmo desses povos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, daqui da Bahia, do Pernambuco, certo? Que falaram, não, nossas terras vocês não vão tomar. Então, a Guerra dos Bárbaros, no meu entender, o Pedro Puntoni, por exemplo, eu gosto muito de ler ele, só que ele não se aprofunda nesses detalhes, certo? Para mim, a Guerra dos Bárbaros, o fundamento da Guerra dos Bárbaros foi a crueldade com que a falta de compreensão, certo? Que os portugueses tiveram da luta que os índios travaram a favor de manter a nação unânime, ou seja, unida, certo? Os dois lugares mais atacados pelos holandeses foi o Pernambuco e o da Bahia. O da Bahia foi, o pessoal expulsou os holandeses daqui e eles foram para o Pernambuco. Só que tem um problema. Na história da Bahia, nem sequer consta nomes de indígena que lutou na guerra. Você está entendendo? Isso foi em 1600 do século, de 1600, sequer cita nomes dos povos indígenas. Então, eles desprezaram a história dos povos indígenas, desprezaram os povos indígenas como pessoas. E aí, você observando bem quando acontece a expulsão do Pernambuco, e aí houve, na verdade, uma série de nomes que já se inclui com lutadores, com indígenas, com povos que cederam soldados, já se inclui o Janduís, por exemplo, né? Os próprios Icó, os Sucuru, que eles chamavam assim, sabe? Os Panati, eram indígenas que moravam por aí, que alguns desses nem sequer se fala mais. Bom, então, veja só, se a gente observar esses pedacinhos de histórias, assim, a maneira que está se tocando, para mim, não me interessa, na verdade, a visão que o colonizador deixou, por exemplo, como base para construir a história, o que ele deixou descrito. Certo? Me interessa apenas aquilo com uma certa localização. Mas o que me interessa, hoje, como cacique, como indígena, é a dor que ficou de você ver, por exemplo, alguns caciques, né, que viram o seu povo destroçado e o povo provavelmente deve ter cobrado dele, como cobra de mim hoje. Qualquer coisa que aconteça aqui, o pessoal diz, cacique, você não resolveu, você não foi capaz de resolver. Agora, pensa bem numa aldeia do Sucuru e, de repente, aparece lá um sujeito dizendo, olha, eu vou tomar suas terras. As terras agora em diante, o rei me deu. E aí? E o meu povo? Fazer o quê? Não, mas peraí, eu colaborei com você, eu fui para a guerra, meu povo morreu. Certo? Não. A terra foi dada, está aqui o documento, está aqui um papel, e aí você vai ter que sair daqui porque a terra é nossa. A aldeia que você levantou aí se transformava em vilas, certo? Se transformava em vilas. A questão, por exemplo, Caruaru, todas essas cidades que a gente hoje conhece, Limoeiro, você vai estudar a história dessas cidades, todas elas estão ligadas ao povo Chucuru, ao povo Quiriri, ao povo, tá entendendo? Aticum. Então você diz assim, cadê esse povo? Não, hoje está lá na beira de São Francisco, numa ilha, que não tem nada mais do que alguns metros quadrados, mas não estão mais na ilha, que depois veio que a usina e disse assim, opa, agora a ilha é minha. E aí, faz o quê? Não, vai lá para a Ponte da Lapa e dão, por exemplo, 30, 40 hectares, o que sobrou desse povo. Então, essa guerra nunca parou. Nós estamos em guerra até hoje. Ainda estamos em guerra. Ou seja, quando você observa
que um grupo indígena se une e começa a localizar os seus parentes que estão fora da aldeia, que estão fora da cultura indígena, e começa a atrair essas pessoas para o agrupamento, começa a atrair essas pessoas para a terra, começa a fazer retomada e começa a localizar os seus espaços antigos, aí esse pessoal é chamado de criminoso, é chamado, por exemplo, de baderneiros, certo? E aí vai. Então, a guerra foi declarada, mas ela não teve fim. Ela não teve fim. Tem um detalhe, assim, de certa forma, importante, que a gente tem que observar na questão da Guerra dos Bárbaros, né? Um cara chamado, não me lembro bem o nome dele, Scaragnol, Toné, Afonso Toné, me lembro dele. Afonso Toné. Foi um dos primeiros que escreveu sobre esse tema com certa amplitude, assim, né? Aí, Afonso Toné, tem um trecho dele que diz assim, importante, né? Que, na verdade, quando terminou a guerra, a sensação que os índios tinham era de agora ser livres. Ele diz isso, né? Ser livres. Logo em seguida, apesar que o mandatário, o manda-chuva lá do rei deu liberdade aos povos indígenas, eles voltaram a ser escravos. Por quê? Porque na composição lá do documento, os índios sabiam ler, então foi acrescentado, por exemplo, que os índios tinham que fornecer do seu povo, isso para a guerra acabar. Devia fornecer trabalhadores para as fazendas, devia fornecer mulheres para reproduzir, devia fornecer, por exemplo, guerreiros, no caso que houvesse guerra. E os indígenas, peraí, eu quero liberdade, isso não é liberdade. Que eles, de certa forma, se sentiram, mesmo terminada lá por o final do século XVII, 1698, por aí, 99, não lembro bem a data que terminou, que foi o chamado anistia. Logo em seguida, 2003, recomeçava a guerra. E não parou mais nunca. E aí que está, e não parou mais nunca. Nunca mais houve os índios sentassem com o governo, no caso lá, com o Império, depois com a República, certo? E agora, com esse novo modelo de Constituição, o marco temporal, os deputados destruindo a possibilidade de você recuperar suas terras. Então, a guerra continua declarada contra os povos indígenas. E eu acho que é necessário, Gilva, nesse caso, gente igual você, igual a mim, não adianta só chamar os doutores, os acadêmicos, não. Você pode perfeitamente chamar essas pessoas que têm vontade, que usam critério para debater o tema. Precisa ter um critério, não é só chegar aqui e balançar o maracá e cantar o toré, não é só isso. Mas também não é só ficar vir para a mídia e ficar, denunciando, não. Nós temos que sentar, nós temos que encontrar um caminho, nós temos que fazer um seminário, mas um seminário grande, nós temos que construir nossa universidade, onde nós possamos estudar o nosso corpo, nós podemos estudar nossas terras, nós podemos estudar nossa história e, principalmente, estudar a saúde dos povos indígenas. Nós somos contaminados por esses vírus, né? E nós não tínhamos, no caso, imunidade. Nós não tínhamos imunidade. Tudo isso aconteceu por quê? Porque nós entramos em contato com uma outra cultura, cuja cultura vinha acerbada de doenças. Darcy Ribeiro conta tudo isso. Eu gosto da Darcy Ribeiro, eu tenho um certo senões com ele. Ele peca em determinados pontos, assim, exatamente por não ter o sentimento de ser indígena. E a gente que tem o sangue, tem o sentimento de ser indígena, tem outra visão, certo? Então, eu acho que é mais ou menos essa questão que eu vejo, é mais ou menos isso que a gente
que a gente encara, certo? E eu acho que está na hora da gente encarar essa guerra como sendo uma coisa quase permanente, se não permanente. E quando você trata com uma coisa permanente, você tem que estudar um antídoto para ele. Você tem que estudar um antídoto para ele, porque ele vai matando gente, e de repente você também está naquela, né? Então precisamos dar um antídoto para essa contradição, é uma verdadeira contradição do que é o povo brasileiro ter sua matriz indígena e hoje o cara esquece esse pedaço da história, essa matriz, e com o pior. Agora quer exterminar o que sobrou, que na verdade sobrou. 1,4% da população brasileira que se diz indígena é o que sobrou. Nós éramos 100%. Hoje nós estamos 1,4%. Certo? E aí eu volto a palavra para você,